pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ser Humaninhos. Meu nome é Camila e hoje a gente vai falar sobre o que é terapia. Será que a gente conhece todos os conceitos de terapia? Será que a gente não confunde o termo terapia com outras terapias? Quais as maiores dificuldades da gente fazer terapia hoje em dia? O que a gente precisa prestar atenção na hora da gente começar a fazer terapia? Essas e outras dicas eu vou estar falando aqui pra vocês, então fiquem até o final do vídeo. Vamos lá? Então, gente, pra começar, vamos contextualizar aqui o que é o termo terapia ou psicoterapia que a gente escuta e ouvir falar. Esse é o termo que nós usamos quando nós estamos tratando questões psicológicas, emocionais ou comportamentais dentro da psicologia. E o que seria isso? Quando a gente tá muito ansioso, triste, sobrecarregado do trabalho, da questão familiar, muito decepcionado, frustrado, com ódio, se sentindo rejeitado na vida, a gente tende a acreditar que a nossa vida tá indo rala abaixo ou que a gente não tá tendo domínio total de nós mesmos como seres humanos. E é nessas e outras questões que aqui entra a terapia, a famosa psicoterapia que a gente tá falando, ao contrário do que algumas pessoas acabam falando por aí, que fazer terapia é quase como uma conversa de bar. O profissional da psicologia estuda academicamente durante 5 anos e meio para desenvolver técnicas verbais e não verbais com os pacientes que ajudam ele a refletir sobre suas questões emocionais, também auxilia no enfrentamento de algumas questões e, consequentemente, traz aí um alívio emocional, saídas que até então o paciente não estava observando, quase como aquela situação de quando a gente se abre para alguém, essa pessoa te traz um ponto de vista e você acaba achando uma solução, uma saída, um meio termo para aquilo lá que tá te incomodando. E assim, na terapia, a gente consegue permitir que o paciente ressignifique a sua vida, né? Transforme as suas questões em questões mais leves, mais tranquilas, com mais abertura de mente. Esse é o trabalho do psicólogo, da terapia, quando o paciente vai procurar esse tipo de ajuda. E aqui a gente pode falar de algumas dificuldades que tanto o paciente encontra para fazer terapia, quanto o profissional encontra no paciente quando o assunto é fazer um acompanhamento psicológico. Algumas pessoas entendem que fazer acompanhamento psicológico significa que ela está sendo fraca ou que ela não consegue cuidar da própria vida. Isso tem um pouco a ver com um vídeo anterior que eu fiz aqui também do Pra Que Psicólogo. Vou deixar aqui no card para você ir lá e conferir depois desse vídeo. E como toda questão polêmica que envolve aí o porquê da gente procurar psicoterapia, aqui a gente também precisa quebrar alguns conceitos, né? Estigmatizados, conceitos que vieram lá dos nossos avós, de pessoas que não são informadas, para que a gente consiga entender do que a gente está falando. E eu digo isso porque não é difícil da gente encontrar ao longo da nossa vida um chefe, um amigo, alguém da família que fala as seguintes frases: menina, você viu esses dias o fulano? Foi até pra terapia, acho que ele não tá muito bem da cabeça não. Olha, não sei não, viu? Porque a minha tia antes de surtar ficou bem ciumenta, você presta atenção nisso, ó. Meu Deus, minha filha, procura um terapeuta porque você tá vendo coisa onde não existe. Sempre com esse sentido julgador e pejorativo de que as pessoas não têm controle das suas emoções pelo simples fato delas estarem se comportando ou pensando de determinadas formas. As pessoas acabam julgando os pensamentos, julgando os comportamentos, e aí é que tá a questão toda da gente sentir que a gente tá fora do padrão, que a gente não tá sendo socialmente aceito, e aqui que entra a rejeição, né, de procurar um terapeuta. Como assim, né? Estou ficando doida? Como assim? Então significa que eu não estou bem porque o outro tá falando que eu tô me comportando desse jeito? Tudo isso vai trazendo pra gente um conceito de que procurar terapia é ruim, procurar terapia não é normal, procurar terapia significa que eu não estou bem, que eu não dou conta da minha vida. E esse tipo de coisa a gente vai ouvindo a nossa vida toda, até ficar quase como um conceito formatado mesmo, fechado na nossa cabeça. E o normal seria mesmo se a gente escutasse das pessoas: olha, eu entendo o seu ponto de vista, acho que você tá pensando assim,
sim, porque você está se referindo a esse sentimento que a pessoa não tem. Ou, nossa, você está passando por essa dificuldade, eu também passei, mas tem uma pessoa que pode te ajudar porque me ajudou bastante. Então a gente não faz essas falas, né? O engraçado aqui é que eu vejo que isso acontece muito nas outras áreas, né, profissionais. Então, quando a gente tem uma dificuldade com o nosso cabelo, a gente vai na cabeleireira, a gente pergunta pra ela qual o produto que usa, como dá pra resolver, e ela indica alguns produtos, faz um acompanhamento capilar e a gente aceita numa boa, né? Ou quando a gente quebra o dedinho, a gente vai no médico, a gente procura ajuda e não vê problema nenhum de contar pro fulano, pro cicrano que foi no médico procurar ajuda por conta do dedo. Isso é normal de acontecer nas outras áreas, né? Mas infelizmente ainda com relação à terapia, à psicoterapia, a gente percebe que as pessoas têm sim essa dificuldade, né, de conceito mesmo, de que é terapia, e infelizmente elas acabam se prejudicando mais ainda, porque se a pessoa já tá tendo dificuldades com ela mesmo, de se relacionar, de observar a vida, de manter uma vida tranquila, mais leve com ela mesma, imagina se ela topa com esses conceitos, né, o que não é difícil, porque o mundo, a sociedade é cruel com relação a isso. E aqui eu quero falar pra vocês que esse conceito nos leva a um outro tipo de reflexão, que é o quê? Não existe pessoa forte ou fraca, tá? O que existe são pessoas que se comportam, agem e pensam de maneira diferente. Então aqui a gente já começa arriscando do caderninho também esse conceito de que a pessoa tá agindo de forma diferente, tá pensando de forma diferente, então significa que ela está maluca. Não! A gente tem que começar a respeitar a maneira como as pessoas se comportam no mundo, até porque você não tem um comportamento igualzinho como as demais pessoas. Com certeza tem uma coisa ou outra que você não se comporta igualzinho às outras pessoas. E isso é normal, isso é até saudável da gente falar, porque sim, somos seres únicos, seres que se comportam e entendem a vida de maneiras diferentes, com conceitos diferentes, e tá tudo bem. Há algumas pessoas também que acreditam que fazer terapia é desperdício de dinheiro e de tempo, então elas acabam trocando, né, a importância de uma terapia para uma conversa de bar com uma amiga. Não estou aqui dizendo que fazer uma conversa com uma amiga não te ajude. Às vezes ajuda e ajuda muito, mas ter um acompanhamento profissional, como eu expliquei pra vocês, que ele vai ter intenção, ele vai trabalhar com as suas demandas intencionalmente, de maneira que você enxergue saídas, que você estruture sua casa emocional de maneira saudável, para que você possa desfrutar dessa estrutura saudável, de relações saudáveis, até mesmo se livrar de questões tóxicas dentro de você mesmo, que a gente fala de relações tóxicas, mas a gente não sabe que às vezes a gente está sendo tóxico com a gente mesmo. Isso aqui é muito importante, tá? Nem sempre uma amiga no bar vai resolver a nossa vida nesse sentido, tá? Então não é que não é importante ter uma relação com uma amizade, ter uma pessoa que a gente possa desabafar, mas isso não substitui o trabalho de um terapeuta. E ainda pegando esse conceito de que as pessoas acreditam que terapia é conversa de bar, né? E que se a gente for no terapeuta a gente vai gastar demais e tudo mais. Esses tipos de pessoas costumam pensar que, eu vou lá então, eu vou pagar terapia, eu quero resolver minha vida em 20 segundos. Gente, isso não acontece. A não ser que façam uma mágica e resolvam tua vida em 20 segundos, tá? Mas isso não acontece. Processo terapêutico, como o próprio termo significa, é um processo. Dentro da terapia, quando você vai conversar com o psicólogo, inclusive ele vai dizer essa palavra pra você muitas e muitas vezes. A terapia é um processo, é uma construção. Então todos os dias você vai entender como você funciona, se ouvir. Nossa, Camila, como assim me ouvir? Porque eu me escuto todo momento, eu tô falando, eu tô ouvindo o que eu tô falando. Não, gente, na terapia geralmente a gente consegue ouvir coisas que a gente fala e que a gente não percebe, tá? E isso demanda tempo, demanda resiliência da nossa parte enquanto paciente, demanda desconstrução de conceitos. Então muitas vezes a gente cresce numa vida familiar acreditando que certos conceitos são positivos e a gente descobre na vida adulta que esses conceitos não eram tão positivos assim. Então a gente tem que desconstruir todos esses conceitos. Não é fazer assim, né? Por quê? Porque são coisas muito fixadas, muito enraizadas, né? Durante muito tempo você fez isso e isso fazia sentido, até você perceber que isso na verdade te causava mal, te fazia mal na sua vida, né? Então desconstruir esse conceito
construir um novo conceito demora, tá? E demanda da gente muita paciência, empatia, né? Amor ao processo. Vai ter terapia, vai ter sessão de terapia que você vai chegar, vai sair e vai querer nunca mais voltar, porque acontece, né? Lidar com as nossas emoções, lidar com aquilo que tá dentro da gente é como se fosse uma caixinha preta que a gente vai abrindo e vai saindo coisa. E quanto mais coisa sai, mais a gente vai entendendo que não é tão simples assim. Não se trata de coisas simples, né? Às vezes na conversa com alguém, com um amigo, com o chefe, com um primo, com a prima, com a tia, parece que são coisas simples. Ah, eu não gosto do fulano, ah, eu não me dou bem com o cicrano, ah, eu quero abandonar meu projeto por conta disso. Quando você vai pra terapia, você vai entendendo que não tem nada a ver com os outros, com aquilo que é externo, assim como você se vê, como você enxerga a tua vida e como você se relaciona com as pessoas. Isso tudo demanda tempo. Então, gente, faça esse tipo de investimento. Por quê? Ah, Camila, você tá puxando a sardinha aqui agora pra terapia. Não, gente, não. E sim, ao mesmo tempo, porque eu sou suspeita de falar. Mas não tem dinheiro melhor investido na sua vida do que em terapia. Fazer terapia vai fazer com que você compreenda isso tudo que eu te expliquei. Vai fazer com que você alivie situações para você mesmo que não vão permitir que você chegue ao ponto, ao extremo da sua estrutura psicológica que não tenha jeito, você tenha que recorrer a alguma medicação. E aqui eu sei que tem muita gente que se preocupa com relação à psiquiatria. Os próximos vídeos eu vou estar falando desse tema também, tá? Então, se você não tá inscrito, já se inscreve aqui no canal para você receber esses conteúdos. Fazer terapia vai ser muito importante porque você vai conseguir se relacionar bem em família, você vai conseguir se relacionar bem com seu cônjuge, com seus filhos, com seus sobrinhos, com seu emprego. E muitas vezes, gente, você vai compreender que, na verdade, não é nem se relacionar bem, é às vezes se afastar daquilo que te faz mal, porque aquilo você já deixou entrar e invadir tua vida de um jeito que você não tem nem como frear mais, né? E você nem se percebe mais ali dentro. Já tá tudo tão bagunçado e você percebe que nem fazia tanto sentido assim estar naquele emprego, estar naquele relacionamento, enfim, as possibilidades são infinitas, né, de vida. Então, fazer terapia faz com que a gente tenha a clareza, a visão do que a gente quer com a gente mesmo, do que a gente quer ter prioridade nos nossos relacionamentos, nos nossos vínculos. Vai fazer com que a gente tenha mais leveza, saúde mental. Isso é impagável, ainda mais nos dias de hoje, que a gente tá saindo aí de uma pandemia, então isso tudo mexeu muito com a gente. Estamos aí precisando, né, encontrar a gente mesmo, rever alguns conceitos, reformular projetos de vida, porque o mundo mudou, a gente consequentemente acaba mudando. Então, gente, esse é o melhor investimento que você vai fazer. A partir do momento que você cuida de você, você consegue cuidar das suas relações, você consegue cuidar das suas decisões, você consegue entender como as coisas funcionam ao seu redor e não ser mais vítima de você mesmo. Sim, vítima de você mesmo. Então, olha pra você ver, é só ganho. Vai doer, fazer terapia incomoda um pouco, demora um pouco, mas vai ser muito gratificante. E aqui, gente, eu quero alertar, né, já que esse vídeo já é um eterno alarme, né, pra vocês, mas alertar vocês sobre a importância de que você esteja a fim de fazer esse processo terapêutico. Às vezes a pessoa, você mesmo que tá me ouvindo aqui nesse vídeo, pode estar fazendo terapia, mas porque a mãe mandou, o tio mandou, o pai mandou, o namorado mandou, e você não está a fim real de fazer esse acompanhamento. Não faça isso. Só faça terapia, só faça esse acompanhamento se de fato você enxerga que você precisa de ajuda, se de fato você vê que isso vai ser bom pra você, porque só dessa forma você vai conseguir, na verdade, fazer terapia. Fazer terapia é diferente da gente ir no dentista, fazer uma consulta e ir embora. É muito diferente, gente. Demanda do profissional que vai estar atendendo vocês, sim, mas demanda 50% do processo do próprio paciente. Então, você está bem com a sua decisão, você está bem com esse momento de cuidado que você está tendo com você mesmo, é muito
importante. Então, vá para terapia, se dedique a uma terapia se de fato você reconhece isso, não porque alguém te falou que você precisa, mas sim porque você reconhece que você quer isso para você. Isso vai ser seu maior aliado no processo terapêutico. E outra questão importante que eu, como profissional, prezo demais, demais, demais em terapia, e até parece estranho isso, mas é porque a gente não entende muitos conceitos mesmo. Mas, gente, quando a gente vai no psicólogo, tem que acontecer a seguinte coisa, essa coisa da empatia, sabe? Essa coisa de putz, gostei do fulano, sabe? Nossa, adorei a psicóloga X que eu fui hoje. Porque se você não se sentir à vontade, se você não se sentir bem, quase como essa questão de você querer fazer terapia, né? Mas aqui sob uma ótica um pouquinho mais específica, se você não gostar, se você sentir que você não tá confiando naquele profissional, que, como diz belo e velho português, o santo não bateu, não continue terapia com aquele profissional. Procure outro. E aqui é estranho eu falar isso, né? Porque a gente tem a mania de fui no psicólogo, não gostei, então não vou mais em nunca mais, porque o que eu fui não prestou. Gente, é a mesma coisa da gente ir num cardiologista, não gostar do atendimento do cardiologista e procurar outro. É a mesma coisa, não muda, tá? Por quê? Porque tem profissionais e profissionais. Tem profissionais que você se identifica de cara com a pessoa, parece que ela te conhece há anos. Escreve aqui se isso já não aconteceu com você. E isso é empatia, né? O santo bateu, deu certo. Aí o acompanhamento, o tratamento, vai de vento e polpa, né? Mesma coisa com a terapia, só que com uma ênfase um pouco maior. Se você não sente que você está à vontade na terapia, que você tá afim ali de fazer aquele acompanhamento, você não gostou do profissional, não tá vendo, não tá entendendo o que ele tá falando, não tá conseguindo se concentrar na sessão, não continue a fazer a terapia. Vá para um outro profissional, procure uma outra abordagem, procurem outros profissionais, apenas não desistam, tá? De encontrar um profissional que vai te ajudar. Porque sim, gente, tem profissionais da psicologia que falam bastante, como eu, e tem profissionais que são mais quietos, isso depende da abordagem, tá? Então, às vezes a gente julga que tal psicólogo, todos são assim. Não são assim. Não deu certo com um, vai pro outro, não desista do seu processo, porque se você chegou na terapia é porque você reconhece que você precisa de ajuda e a psicologia tá aí pra ajudar vocês com isso, certo? Ficou alguma dúvida, pessoal? Gostaram do vídeo? Me escrevam aqui embaixo para eu saber e até o próximo vídeo. Tchau!